Então, desde criança, sempre foi brilhante. E acabou que o Lukács, né, crescendo, ele quis muito ir para a área da literatura, da estética. Então, foi essa obra do Lukács, A História e Consciência de Classe, que foi o ponto de partida da chamada Escola de Frankfurt, por exemplo. Porque nessa obra, o Lukács, ele retoma a ligação do marxismo com a filosofia. Então, ele faz uma leitura extremamente hegeliana de Marx. E o que é interessante é que ele fez isso num período em que não era possível se ter a dimensão exata da dependência de Marx em relação a Hegel. Isso porque as obras de Marx que deixavam mais clara essa relação, elas só foram publicadas na União Soviética a partir da década de 1930. Então, por exemplo, Marx escreveu os manuscritos econômico-filosóficos de 1844. O Marx nunca publicou essas obras. O Marx escreveu, deixou na gaveta. Quase 100 anos depois, na União Soviética, na década de 30, é que essas obras, nas quais o Marx está falando explicitamente com e contra Hegel, é que isso foi publicado. E o Lukács, ele escreveu História e Consciência de Classe mais ou menos ali em torno de 1920. Né? Alguns textos um pouco antes e alguns textos um pouco depois, porque essa obra é uma coletânea de textos. E o genial do Lukács é que ele conseguiu perceber como que o Marx estava estreitamente relacionado à dialética hegeliana. O que o Lukács tinha para ler, por exemplo, era o Capital de Marx, né, uma obra de crítica da economia política. E o Lukács conseguiu ler ali como que o Marx ele fez uso, né, de categorias hegelianas, do modo, né, de pensamento que Hegel utiliza, por exemplo, na sua ciência da lógica. Então, o Lukács faz uma síntese genial, né, entre marxismo e hegelianismo. Então, quando o Lukács lança essa obra, né, deu uma revigorada no pensamento marxista, porque o problema do marxismo até esse momento histórico era que o marxismo tinha ido para aquilo que se chama economicismo, né, achar que Marx está falando muito de economia e corta qualquer ligação de Marx com a filosofia. Então, naquela época, por exemplo, era comum você tentar fabricar uma filosofia kantiana, né, para prover o Marx de uma fundamentação filosófica. E o Lukács ele é genial nisso. O Lukács fala, olha, Marx está em estreita ligação com Hegel, e eu vou mostrar por quê. E o Lukács, como ele escreveu vários textos no calor também da Revolução Russa, o que acontece é que ele dá uma fundamentação filosófica, né, e faz, às vezes, algumas reflexões filosóficas sobre temas que eram importantes, né, nas questões políticas da época. Então, por exemplo, o Lukács ele foi muito influenciado pela questão que Lenin coloca sobre a organização partidária. Isso é uma questão que, quando a gente lê como que o Lukács consegue fazer filosofia a partir de uma questão que parece meramente técnica, como que você organiza, né, uma organização revolucionária, você percebe que você não está lendo qualquer autor. Eu me lembro que eu tive meu primeiro contato com o Lukács na graduação, e foi um pouco depois das chamadas jornadas de junho, aqui no Brasil. Eu me lembro que um professor ele estava dando uma disciplina em que cada aluno deveria escolher um filósofo de sua preferência, e a partir desse filósofo fazer uma reflexão sobre as jornadas de junho. Aí eu nunca tinha lido Lukács, pensei, todo mundo fala nesse cara, né? Quem sabe, eu vou começar a ler então e vou tentar fazer um trabalho com ele. E aí ele tem um artigo chamado Consciência de Classe, no que ele vai falar sobre o que é a questão da consciência de classe. Então eu me apaixonei por ele, porque quando eu percebi o que ele conseguia fazer do ponto de vista filosófico, a partir de questões sociais, eu percebi que ele era um autor diferenciado. E por isso ele foi também o ponto de partida chamada Escola de Frankfurt. Então, sem o Georg Lukács, a gente não teria Adorno, não teria Horkheimer, a gente não teria Herbert Marcuse, a gente não teria nada disso. Então, foi uma obra extremamente importante na filosofia do século XX. Inclusive, isso é defendido na filosofia, né? O Lucian Goldman, que defende essa tese,
que a obra O Ser e o Tempo, do Heidegger, foi escrita como resposta à história e consciência de classe, porque elas estão tratando, de certa forma, do mesmo tema. Só que o Lukács vai dar um tratamento marxista, hegeliano à questão. O próprio Lukács, né, ele achava que a obra do Heidegger não era uma resposta a ele, não. Né? Mas a gente tem autores aí, né, o Lucien Goldman, por exemplo, que vão defender isso. Não, o Heidegger ele escreveu o Ser e Tempo para responder ao Lukács. Ok. Glauber, você aborda na tua dissertação as categorias de totalidade e mediação. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, são categorias que o Lukács vai trazer da filosofia hegeliana. Né? Porque o fenômeno da reificação ele pode ser entendido, de certa forma, como uma perda da totalidade, da visão da totalidade. O Lukács vai mostrar que, a partir do fenômeno da divisão social do trabalho, isso se refletiu também nas ciências. Se a gente perceber bem historicamente, quando que as ciências elas começaram a se separar da filosofia, foi mais ou menos no mesmo período em que começou-se a especialização do trabalho no capitalismo. Essas coisas elas andam juntas. E a partir do momento que as ciências começaram a se separar da filosofia, o que a gente teve aí então foi uma perda da visão da totalidade. Então, a totalidade é uma categoria muito importante para pensar o fenômeno da reificação, porque, de certa forma, a reificação é isso. A reificação ela consiste em você perder a visão da totalidade social. Então, por exemplo, quando a gente pensa assim, o que é a filosofia hoje? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Garcia Morente, que ele fala o seguinte, olha, a filosofia, ela é hoje o que sobrou dela depois que todas as ciências foram embora. Porque você pega até a época do Isaac Newton, o Newton ele era chamado de filósofo da natureza. Na época do Isaac Newton não tinha o termo cientista. Isso hoje para a gente parece tão natural, mas essa questão do cientista é uma construção histórica relativamente recente. Então, tudo que se fazia era filosofia. Você pega os pré-socráticos, por exemplo, eram todos cientistas. Eles estavam interessados em investigar o mundo, o que se chamou de ciências naturais. E durante vários séculos foi assim. Mas a questão é que com o desenvolvimento do capitalismo, a figura começa a mudar. A partir então do momento que a gente tem a divisão social do trabalho, isso vai se refletir também na filosofia e nas ciências. Você tem ciências cada vez mais especializadas. Assim como no campo prático, no mundo do trabalho,